Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Números, capítulo 12, versículo 13. Na verdade, é uma oração. E diz assim: Então Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, eu suplico que a cures. Essa é uma história que eu gosto muito. Eu aconselho você a ler. Essa história está no livro de Números, no capítulo 12. Fala de uma rebelião, mas antes de falar sobre essa história, eu gostaria de falar sobre Moisés. Moisés parecia que tinha nascido predestinado para morrer, porque ele nasce numa época em que um decreto rigoroso estava em vigência. Era para se matar toda criança do sexo masculino que nascesse no meio do povo de Israel, que era um povo escravo nas terras do Egito. Mas Joquebede e a sua mãe, juntamente com sua irmã, perceberam que o bebê era muito especial e não tiveram coragem de entregar o seu bebê. Não tiveram coragem de sentenciá-lo à morte. Joquebede, depois de um certo tempo, ela prepara uma cesta, coloca o bebê e coloca no rio Nilo. E sua irmã, Miriam, fica ali cuidando de longe daquele bebê, para que nenhuma fera, para que nenhum animal ou mesmo algum soldado egípcio fizesse algum mal àquela criança. Moisés nasceu com uma irmã protetora, uma irmã mais velha que iria cuidar dele e não ia deixar que mal nenhum lhe acontecesse. Miriam era uma mulher muito especial. Juntamente com Arão, seu irmão, eles tinham o dom de profecia. E eles, ao se juntarem com Moisés, eles se tornaram um trio forte. Porque família é uma instituição sagrada. Deus criou a família para que a gente se ajudasse, porque esse mundo é muito difícil. Esse mundo tem muita coisa ruim que pode destruir um ser humano sozinho. E juntos nós somos mais fortes e um protege o outro. Então Arão se tornou o braço direito de Moisés e Miriam aquela que era a mãezona. Na ausência de sua mãe, agora a irmã mais velha cuidava desses irmãos, além de ter o dom de poesia e música. Mas, por estar no meio desse trio forte de líderes que conseguiram tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, ela se sentiu envaidecida e começou a criar no seu coração uma certa inveja de Moisés. Se ela era profetisa, se ela era uma das líderes daquele movimento, por que Deus não falava diretamente com ela? Será que Deus não poderia falar diretamente com ela ou com o seu irmão Arão? Mas Deus falaria somente por Moisés? Por que isso? Ela também era importante. Ela também precisava ter essa confirmação diante de toda a nação de Israel que ela era uma líder especial também. Moisés já tinha percebido todo esse movimento, mas lá no capítulo 12, no versículo 3, diz que Moisés era o homem mais manso da terra, muito paciente. Ele não mudou, mesmo sabendo desse movimento entre os irmãos de rebelião. Uma coisa eu gostaria de destacar nesse momento. Nada do que fizerem para você pode mudar quem você é. Se você se altera com aquilo que estão falando a teu respeito ou aquele movimento que está sendo feito ao teu redor, é porque você não é nada daquilo que você disse que era. Mas se de fato a tua essência é aquilo contrário ao que eles estão falando, não tem por que você se mover. Porque todas as pessoas vão perceber quem é você. O mal não pode te mudar. Moisés não mudou, continuou sendo o homem manso, percebeu o movimento e não fez nada.
Muitas vezes nós nos alteramos e é aí que começam os conflitos dentro da família. Esse trio, eles eram unidos. Esse trio se cuidava, se protegia. Então Moisés sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas que logo logo eles voltariam ao mesmo ritmo. A convivência, queridos, maltrata muito, sabe? A convivência revela muito dos nossos segredos. E muitas vezes a convivência faz com que a gente se machuque como família. E, por incrível que pareça, por vivermos num mundo de pecado, isso se tornou natural. Mas nós não devemos deixar que esse conflito cresça a ponto de haver uma separação, uma ruptura, uma quebra nessa instituição sagrada que é a família. Por isso Moisés se mantém calmo, manso, porque ele sabia que quem tinha escolhido ele foi Deus lá na sarça, quando Deus chama ele para essa grande missão. Moisés sabia quem ele era. Moisés sabia quem ele era nesse processo de libertação do povo de Israel. E quando a gente sabe quem nós somos, nada ao nosso redor muda. Nada ao nosso redor pode nos tirar do foco, uma vez que nós temos a certeza que Deus nos chamou para aquilo. Quando a gente entra em conflito e a gente entra dentro das brigas, é porque a gente não entendeu nada. E muitas vezes, ao invés de ser aquela pessoa que vai trazer a calmaria, que vai fazer com que a briga acabe, nós somos aqueles que tocamos fogo e fazemos com que tudo aconteça de uma forma totalmente contrária ao que Deus planejou para uma família. Moisés permanece calmo. Aí sabe quem resolve dar um fim a essa briga? Sabe quem entra em cena? O próprio Deus. Já que Moisés não vai fazer nada, Deus vai honrar Moisés e vai tentar resolver o problema dessa família que agora está em conflito. Porque o que Miriam estava fazendo era mais do que ter inveja de Moisés. Ela estava duvidando da soberania de Deus, porque é Deus que dá os dons a cada um de nós, através do seu Espírito Santo. Não é a gente que diz, eu quero ser profeta, eu vou ser da música, eu quero ser missionário. Não é assim que funciona, não somos nós que escolhemos os dons. É Deus, na sua sabedoria e soberania, que escolhe. E Deus havia escolhido Moisés. Dentre os três, Deus escolheu Moisés para ser o profeta, aquele que falaria com Deus pessoalmente, que veria a face do Senhor, que conversaria como com um amigo. Então, para resolver essa briga de família, Deus é tão sábio que Deus chama os três para um reservado, para a tenda do encontro, ali onde Moisés sempre se encontrava com o Senhor. E naquele lugar, Moisés já estava acostumado com a presença do Senhor. Arão era sacerdote, sabia como se comportar diante do Senhor. Mas Miriam nunca tinha entrado na presença do Senhor. E um pecador não pode aguentar a glória do Senhor. Então, naquele momento, Deus fala claramente para Miriam: eu escolhi Moisés, dentre os três, para falar diretamente comigo. E aquela glória do Senhor transformou a Miriam em uma leprosa. Nesse momento, Arão se arrepende imediatamente e suplica a Moisés que ore por sua irmã. Moisés imediatamente ora. Nesse momento, Moisés não está orando pela mulher que se rebelou contra ele. Moisés está orando ao Senhor pelaquela menina que cuidou dele e não permitiu que ele morresse no rio Nilo. Porque, queridos, o fato de termos uma briga entre família não pode tirar da nossa memória quem são essas pessoas para nós. Deus juntou essas pessoas para se protegerem, para se juntarem. E eles precisam uns dos outros. Aquele trio conseguiu tirar o povo da escravidão juntamente com Deus. Aquele trio deu certo, aquela família é uma família abençoada, é uma família bendita, porque desde
que Deus fez a promessa a Abraão lá em Gênesis 12, dizendo que através dele todas as famílias serão benditas. Aquela família era uma família bendita que foi usada pelo Senhor para tirar aquele povo da escravidão. Moisés, ao invés de dizer, bem feito, você agora está colhendo o que você plantou, agora eu não quero nenhuma relação com você. Moisés se vira imediatamente para orar por sua irmã querida. Ele sabia que ela estava enganada, mas ela continuaria sendo aquela mulher virtuosa que o ajudou desde o seu nascimento, sua irmã mais velha, que agora era uma mãe para ele. E nesse momento Moisés ora, e esse é o segredo. Na hora das batalhas, dos conflitos em casa, a tua posição é orar. Mesmo que você esteja machucado, mesmo que aquilo ali tenha te magoado de uma forma injusta, mesmo que alguém tenha falado que você não é, mesmo que alguém tenha duvidado do teu caráter, a tua posição como filho de Deus é orar. A tua posição como membro desta família é orar para que essa família não seja desfeita. E assim Moisés fez. Queridos, muitas vezes os nossos maiores inimigos serão as pessoas da nossa casa, como diz lá em Mateus capítulo 10, 36. Por conta do pecado, por conta da convivência, por conta dos problemas, por conta das dificuldades que uma família passa, muitas vezes eles começam a se machucar. Nós começamos a nos machucar. Mas nós nunca devemos esquecer do propósito. Nós nunca devemos esquecer porque Deus uniu essas pessoas tão diferentes. Porque existe um propósito para essa família. O propósito da família de Moisés era libertar um povo e levar eles para a terra prometida. A nossa família também tem um propósito. E nós precisamos continuar crendo no propósito. Não podemos dizer assim, minha família agora mudou de ideia, minha família agora não quer mais nada com Deus. Não. Nossa família tem um propósito. Nós estamos aqui para levar o nome do Senhor adiante, para mostrar que é possível termos uma família saudável na presença do Senhor. É possível vivermos em união. Somos cristãos, temos uma missão nesse mundo. Então nós não podemos desmanchar esse processo somente porque alguém se rebelou, porque alguém teve uma opinião diferente. Então a gente precisa se posicionar, e Moisés se posicionou e orou imediatamente. Você precisa orar por sua família. Você precisa fechar os olhos para muita coisa. Você precisa, como Moisés, manter a sua família unida. Você precisa, como Abraão, entender que a sua família é bendita, que ela será bendita até o fim. Então não desista da sua família. Busque a paz entre os irmãos, entre pais. Seja aquele que vai restaurar as brechas. Seja aquele que vai abraçar. Seja aquele que vai ter uma palavra que vai clarear o assunto. Seja aquele que vai fazer uma oração. Seja aquele que vai unir ao invés de se separar. Não se junte aos outros na rebelião. Não entre nessa briga. Como Moisés, se posicione. Continue manso. Continue manso. Continue esperando o Senhor agir. É o Senhor que te justifica. Não precisa você se levantar e tentar provar nada a ninguém. Como Moisés, se posicione para que a tua casa permaneça sendo uma bênção. Para que todas as famílias ao redor da tua casa tenham a tua família como exemplo. Que seja uma casa onde só se ouve louvores, onde é um lugar de oração, onde as pessoas buscam refúgio. Que a tua casa seja uma bênção, é o que eu desejo para você. E nós podemos orar por isso. Nós podemos orar pedindo ao Senhor que a tua casa seja blindada. Vamos fazer isso agora? Pai querido, nós te pedimos em nome de Jesus que anjos sejam trazidos
para acampar-se ao redor da nossa casa, como guardas poderosos, para que o inimigo não tenha acesso à nossa casa. Deus, se existe alguma contenda entre irmãos, entre pais, restaura, Senhor. Chama essas pessoas para a tenda do encontro, chama elas para um momento de reflexão, para que elas entendam o papel de cada uma delas nesse ambiente, nessa instituição sagrada. Senhor, que nós sejamos aquele manso, aquele que vai acalmar, aquele que vai orar, aquele que vai restaurar a união. Que diante das contendas a gente não responda na mesma altura, mas que a gente seja o reparador de brechas. Oh Deus poderoso, nos ajuda, Senhor Deus, para que a nossa casa não seja destruída, uma vez que nós construímos sobre a rocha. Que venha o vento, que venha as águas, mas que nada nos destrua, porque nosso alicerce está em Cristo Jesus. Assim como Moisés lembrou-se da irmã protetora e não teve mágoa nenhuma dela, que a gente também consiga orar pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes, pelos nossos pais, pelos nossos sobrinhos, netos. Que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de manter esse projeto sagrado que é a família de pé, para que Teu nome seja exaltado e para que a gente consiga se manter nessa terra, porque juntos nós somos mais fortes. Juntos nós conseguimos vencer muito mais o inimigo. Perdoa-nos, Senhor Deus, os conflitos, as rachaduras, mas dá-nos a esperança de que ainda é possível juntar os cacos e formar de novo uma família bendita, para que o nosso nome seja conhecido na terra e para que o Teu nome seja exaltado na terra e no céu. Em nome de Jesus nós oramos e já agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.